pessoal, muito bem-vindos ao Baca Estúdio, dentro do Espaço Criar e Gravar, com um convidado hoje especialíssimo, muito requisitado aqui na região, ator, músico, não, nem tanto, professor, Mazuki, nosso querido Mazuki aqui das artes, da arte do teatro, do drama, da paixão. Opa, quando você falou músico, eu até assustei. Vai pedir pra mim tocar uma a gente coisa. se empolga. Que é uma das coisas que é uma falha na minha formação, rapaz. Sabe, eu sempre quis tocar algum instrumento, sempre achei que seria interessante tocar um instrumento, né? O ator, para essa formação, buscar alguma coisa. E eu nunca consegui aprender. Eu sei, para violão, eu sei todas as notas. Eu sei as notas, mas não sei tocar violão. Mas olha. Aí teclado, eu falei, a minha filha queria aprender, eu falei, vamos comprar. Comprei um violão, um teclado para ela, falei assim, você vai aprender e eu vou aprender junto. Que eu nem peguei o teclado no violão. Aprendi as notinhas tocando uma musiquinha assim, pega no YouTube. Mas é uma coisa que eu queria aprender. Né? Eu tento cantar às vezes. Tem espetáculo, você assistiu lá do Pastoril que a gente fez com o Edmilson aqui. A gente cantar, mas é um sofrimento. Eu tenho uma dificuldade muito grande com música. É impressionante, né? Não, e ele lida com as artes assim de uma forma sublime. Ele é professor, ele é mestre, velho. Então, você imagina que o cara manja. Mas tem detalhes, né? Que parece que não tem aquela afinidade. E a humildade de entender que não... eu só não canto bem, e daí? Não. Segue a vida e vamos lá. Mas eu tento, eu engano bem, eu engano bem. As pessoas olham e falam, nossa, você sabe fazer. Tá falando, não sei, mas eu engano bem, né? Eu sei que eu não sei, mas eu engano ali, então... Dá-se um jeito. Que eu acho que assim, que é o que você tem que ter, né? Às vezes você tem que ter ali a disposição. A diferença com a pessoa que olha aquilo e fala assim... não vou tentar porque eu não vou conseguir. Eu falo, não, eu vou tentar. Se eu não conseguir, fez parte, né? Mas a gente tentou, pelo menos, aprendeu, criou experiência com aquilo. Então... E falando nessa experiência, primeiro eu quero agradecer a presença do Mazuki aqui no podcast. A gente tenta trazer personalidades aqui, mas não tão expressivas como o Mazuki. Expressiva. Assim, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Imagina. viu, Mazuki? É uma honra trazer você para cá e contar um pouco da tua experiência, porque nem vai dar para contar tudo, gente, é tanta coisa. Mas partindo da premissa de que, para se tornar um ator esplêndido como você é hoje, existe uma formação. Então conta pra gente um pouco da sua formação na arte. Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu tô aqui respondendo uma troca, né? Você foi no meu programa lá em Pirapora, lá na Rádio Nova Pirapora, o Fora do Lugar, todos os sábados às 10 horas da manhã, sintoniza lá. Muito legal esse programa, gente. Foi muito legal pra caramba. Muito divertido. E aí, E assim, ainda bem, não vai dar tempo de contar toda a história, porque nossa história não acabou. Então nós teremos outros programas com outras histórias, né? Quando a gente conta toda a nossa história, porque já deu o final da história. Mas eu sou o Mazuki de Oliveira, eu sou aqui da cidade de Pirapora, do Bom Jesus. Eu era de Parnaíba, eu fui para Pirapora com 3 aninhos só. Mas eu era daqui de Parnaíba, era parnaibano. E aí mudei para Pirapora, lá é o meu lar, e aprendi, comecei no teatro lá, né? Minha primeira experiência com teatro, foi nem experiência, foi... Eu vi teatro pela primeira vez, foi com o Edmilson, a Paixão de Cristo lá. Nossa, ele fazia lá o drama lá em Pirapora, lá, sei lá, 90 Nossa, e alguma mestre coisa. Edmilson, aquele abraço, o Edmilson Andrade, outro abraço pra ele, claro. E aí eu nem sabia que era teatro, né? Fui lá assistir, falei, que legal a encenação e tal. Nem sabia que ia fazer isso aí, mas gostei. E aí, uns anos depois, aquela coisa todo tímido, um aluno tímido que vai fazer trabalho na escola, né? Que tem que ler, coloca papelzinho aqui para ler na frente, fica tremendo na frente da escola. Aí eu lembro que a professora foi para minha mãe e falou assim, põe ele no teatro, porque ele é muito tímido, ele não consegue, né? Não consegue se expressar, treme todo. Aí minha mãe falou, vou fazer. Aí o medo de fazer teatro, ir sozinho lá. Aí eu chamei um amigo meu, Jefferson, que hoje é policial militar, era meu vizinho, a gente era muito amigo, até hoje somos. E aí eu falei, não, vamos fazer teatro comigo? Ele falou, e ele também era tímido, né? E aí eu falei, vamos, vai. E aí, 2 molequinhos, 10 anos de idade. A gente foi lá na Casa da Cultura, lá em Pirapora, você conhece a Casa da Cultura? Conheço. E eu adoro contar essa história, porque aquela porta enorme, assim, 2 molequinhos de 10 anos, e aí batemos na porta, eram umas 7 horas da noite, era noite o curso. Aí abriu a porta, um camarada com os cabelos todos esvoaçando, fumando, numa chaminé, assim, que é, pô? Aí, não. Aí o moleque, imagina só, né? Aí, não, a gente veio fazer teatro aqui e tal. Puta que pariu, entra aí. Aí eu entramos lá e tinha galera que já fazia parte lá, e era mais velho. A gente era uns novinho. Não só novato do teatro, mas como novinho,
o pessoal lá, né, a gente tinha 10, o pessoal tinha 15, 16, Sim, era sim. pré-adolescente já. E a gente Foram era mascotes, pré-adolescente. foram Não era mascotes. moleque, não tinha moleque da nossa idade. Porque antigamente não tinha essa coisa, né, Baca? Antigamente, até escola. Eu lembro que na quinta série eu estudava, tinha um amigo de 30 anos. Antigamente tinha essa coisa, né? Depois que E era passou só super pra normal, idade. era super Hoje aula de normal, teatro é. também é na idade. Eu dou aula em Barueri, por exemplo, só dou aula pra baby de 4 a 6 anos. Aí tem a turma de 7 a 12, aí tem a turma de 13. Separaram bem por Tudo idade separado, agora, né? Naquela época não, naquela época tinha mulher, homem e tal, e nós, moleque. E aí sentamos lá e falamos, chegou mais 2 aí, pô, bota aí pra máquina escrever. Nossa, para mim parece que foi ontem. A máquina escrevia assim, ele fumando, com uma chaminé, e aí digitava rapidão naquela máquina, tchim, tirava a folha, colocava outra. Tava escrevendo a peça na hora. Ele tava escrevendo um espetáculo que é do Molière. O espetáculo. Eu nem lembro o nome do espetáculo, mas eu lembro que era do Molière que a gente fez. Que era o. Era o coisa do. Que o cara fingia que era médico, que era doutor, mas tava enganando todo mundo e tal. Era legal pra caramba. E aí falou assim, tá aqui, seu personagem é tal, seu personagem é tal, seu personagem é tal. Aí eu cheguei assim, que é isso, personagem? Que monte de coisa escrita aqui? Você nunca tem Seu ido. personagem é tal. Aí eu fui lá, os caras têm 200 falas, meu Deus do céu, que eu vou ter que decorar isso aqui? Mas foi muito legal, a experiência maravilhosa. E eu adorei. E eu lembro que eu fui embora aquele dia. O Gerson falou assim: e aí, gostou? Eu falei: eu adorei. Eu quero ser esse cara. Eu quero fazer o que esse cara faz. Que legal. Eu achei tão louco. Alejandro Muniz, o nome dele. Sim. De Campinas, hoje. Depois veio dirigir o drama em Pirapora, lá, acho que 97, 90, até 2000 e pouco. Ele era o diretor do drama. O drama em Pirapora era com música ao vivo. Olha. Ele trouxe o Teco. Lá eu trouxe 2 caras. O Fábio, que era o diretor artístico, né? Que é o cara que fazia, pegava o pessoal, falava, não, você tem que fazer assim, dava as aulas de teatro no drama, né? E ele era o diretor geral e o Teco era o músico. E aí colocava as músicas ao vivo. Então toda a trilha sonora do drama lá em Pirapora é de música ao vivo. Era bem bacana. Era música. E era MPB. Né? Tudo era MPB, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso. Então não eram músicas feitas para o espetáculo, eram músicas normais que eram da aplicadas. MPB, da MPB. Puxa, da MPB. Então olha a seleção, o estudo que teve que ser fazendo para caber ali, para encaixar. Era legal, era legal. Eu achava demais, eu adorava participar. Uma ideia bacana mesmo. Né? E aí tinha o drama aqui de Santana, que eu não participava. Eu conheci o Edmilson, mas eu não participava. E aí eu comecei a fazer teatro. E fui para Barueri fazer teatro. E aí, em Barueri, eu conheci o Rui Ricardo, que é o cara que hoje tá nas séries, que ele tá naquelas séries Impuros, né? Que é da FX lá, que é hoje da Disney. Ele tá naquela série, é o policial lá. Fez o filme do Lula, ele foi o Lula. Sim, ele que foi o Lula, né? Olha. Isso, o Ricardo. Conheci a Nana Piquini, que hoje é professora, eu sou colega dela hoje, trabalha junto. Bacana. Né? Mas ela deu aula pra mim lá, sei lá, 2001. E ela deu aula pra mim lá. Eu conheci o Cello, Marcelo Haroldi, que hoje é... Fez também o mesmo personagem que você fez aqui no drama. Que fez o Pilatos. O Cello fez o Pilatos. Ele fez esse ano. Esse ano a gente fez o Pilatos aqui, foi legal demais. E eu conheci o César, hoje tá na Globo também. Então, o Paulão hoje tá na Globo também, faz filme e tal. Eu conheci uma galera boa lá em Barueri. E eu falei, vou fazer isso aqui, quero me formar nisso. E fiz teatro, fiz faculdade na Faculdade Paulista de Artes. Que inclusive a Natália fez também no programa, a gente descobriu no programa. No programa, demais rapaz, aquilo lá, foi incrível. Foi incrível. Foi incrível, Estudaram juntos há trocentos anos atrás, não se conheceram, porque a vida é muito louca, a gente né? Foi contemporâneo, a gente se formou... Ela se formou em 2004, também me formei em 2004. Então a gente estudou junto na faculdade. Exatamente. Mas a gente foi... Talvez tenha se conhecido, talvez ali, né, na época. Mas você vê, 20 e tantos anos depois, a gente se encontrou em Pirapora. Olha a logística da coisa. Eles estudaram lá há 20 anos ou mais atrás. A vida passou, cada um foi para um lado. Depois nós fomos fazer... Eu conheci a Natália aqui, através de eu ter conhecido o Mazuki. Ela foi com a gente lá na rádio que o Mazuki tem o programa dele. E lá eles tocando, né, sobre experiência. Durante o programa? Ao vivo. Caramba, você estudou lá também, que legal, que não sei o que. Olha, professores. As artes unem as pessoas. A contemporânea, né? A qualquer momento a gente tem esses encontros. O mundo é pequeno, né? A gente Foi vai se muito legal. lá. E dentro da sua formação, né, você já deve ter tido experiências maravilhosas. Você tem algumas que você pode lembrar pra gente assim, de espetáculos, de apresentações? De espetáculos, eu fiz vários espetáculos. Eu lembro,
eu gostava muito em Pirapora, quando eu trabalho em Pirapora, eu fui diretor de cultura em Pirapora também, Sim. né? E aí lá eu tinha uma tradição de fazer espetáculos no final do ano, de Natal e tal. Então, eu tinha o alto de Natal, que eu sempre fazia um alto de Natal diferente lá em Pirapora. Um ano eu fazia com clown, um ano eu fazia é, contando a história do nascimento de Jesus. Então, isso foi bem marcante na minha vida. Vários anos eu fiz isso lá, era uma tradição lá até eu sair da secretaria. E aí, depois que eu fiz a faculdade, eu fiz alguns espetáculos. Em Barueri, a gente fez os Artesãos também, que foi muito sucesso em Barueri, Sim. que era que era um pedacinho dos Sonhos de uma Noite de Verão lá, aquela parte dos artesãos que eles faziam espetáculo, tismo e pírabe, né? Sim. Então foi muito bacana, fez muito sucesso em Barueri, a gente ficou em cartaz muito tempo. A gente fez Baile na Curva também em Barueri. Eu fiz um espetáculo chamado Fábrica de Chocolate. Olha. Esse Fábrica de Chocolate, apesar do nome, o pessoal pensa que é infantil, né? Quem vê a primeira vez. Até lá em Pirapora deu um problema pra caramba, porque a gente foi estrear, quando chegou lá pra estreia, cheio de criança. Não tinha nada a ver, porque a Fábrica de Chocolate é do Mário Prata. E é uma alusão ao assassinato do Vladimir Herzog na época da ditadura militar. Nossa Então era um funcionário de uma fábrica de chocolate que fazia parte do sindicato, e os caras torturaram ele morreu. E as crianças, como é que ficaram? O cara perdido? Não, a gente não deixou entrar, porque tava lá, né? O pessoal não lê. Até o brasileiro tem essa mania de não ler, né? E lá tava lá. Tava lá? Tava lá. Faixa etária? Faixa etária 16 anos. Puxa. Chegamos lá, tinha um monte de criancinha lá. Ah, não, mas fábrica de chocolate é pra criança. Falou, não, tá aqui, ó. Faixa etária 16 anos, pelo amor de Deus, né? Deu um problema, mas eu ganhei prêmio com esse espetáculo. Ganhei prêmio de ator, ganhei prêmio de direção, porque o diretor na época saiu. A gente tava no projeto do governo do estado. Então, um cara que era professor da faculdade lá da Paulista, o Tim Urbinati, ele tava fazendo tinha um projeto do governo do estado que os diretores de São Paulo vinham fazer uma mentoria em cidades do interior. E aí lá foi o Tim Urbinati, eu tinha conhecido ele na faculdade. E aí ele foi lá fazer essa orientação e a gente se inscreveu. Na época tinha mapa cultural. Não tem mais mapa cultural, né? Não Não tem mais mapa cultural. Na época era um mapa cultural. E eu lembro que eu ganhei prêmio de melhor ator. Eu ganhei... a gente ficou acho que em segundo lugar na direção. Que aí eu tive que tomar conta do espetáculo. No ano que a gente podia se apresentar e o diretor teve um problema lá, saiu. Que era da prefeitura, alguma coisa. Gente, essas são as experiências adquiridas que você nem imagina. Que você então, teve que assumir, teve que fazer. Assumir, eu tava atuando. E de repente você aprendeu fazendo. Não. E na arte ainda, vocês têm noção? Não, eu lembro porque você já foi pro mapa cultural? Já. Teve essa experiência? Vezes. Então quem já teve essa experiência, tem os jurados lá. E aí Sim. você apresenta o espetáculo, e aí no final do espetáculo, com a plateia toda lá, os caras começam a falar do espetáculo. Então, se foi bom, se foi ruim, os caras falam na lata, não tem nem aí. Ué. Lá E aí eu verdade, lá você ouve a verdade. eu lembro que os jurados lá, eles elogiando, falaram, você é um excelente ator, muito bom, a sua performance e tal, e contando essa história e a maneira que você fez e tal, mas quem que é o diretor aí? Tinha uns erros de direção, assim. Aí eu falei, não, é que eu assumi recentemente, aí tentei fazer, tá falando, não tem desculpa. Mas leva uma carcada, não tem desculpa. Se você assumiu direção, você tem que tomar conta e ir pra cima e tal. Falei, nossa, você leva uma lapada, rapaz, que eu saí daquele dia lá. Fui elogiado por ator, mas como diretor, porque essa merda, eu levei uma paulada. Mas aprendeu. Mas aprendi, mais um faz pouco. parte, né? Faz parte da vida, né? E acho que o teatro tem muito disso, né? O teatro é muito assim. Hoje em dia, a galera não quer ser frustrada, né? Hoje, a geração... É um mimimi danado. É um mimimi danado. O cara, é frustrado, meu mundo acabou, meu mundo caiu, o bullying, eu estou sofrendo, meu mundo, não sei o que lá. Pô, antigamente, cara, era lapada atrás de lapada, aquilo lá que as suas costas ficavam grossas, né? Pessoal, tá no drama aqui, quem não conhece, né? Eu tenho uma relação muito maravilhosa com o Edmilson. O Edmilson é meu mestre. Eu tive vários mestres no meu caminho. Hoje o meu mestre é o Edmilson. Sim. E eu respeito muito os meus mestres. Tanto aqueles que eu tive no passado, o Alejandro Muniz, o Rui Ricardo. Essas pessoas eu tenho um respeito e um carinho muito grande com eles. E hoje, como eu tenho com o Edmilson hoje o Edmilson é o meu mestre. Eu brinco com ele, falo, não me chama de mestre, não sei o que lá. Falo, mas é o meu mestre no teatro. Inspiro Falo, que é um dos maiores diretores de teatro do Brasil. Sim. Hoje não tem aquele reconhecimento, mas é o meu mestre. E aí quem não conhece a relação, do drama, alguma coisa, o Edmilson lá, Mazuca, não sei o que, xinga e fala e tal. O pessoal fala, nossa, o Edmilson pega no seu pé e tal. Eu recebi esse feedback esse ano no drama. Nossa, como o Edmilson pega no seu pé, hein, cara? Pô, exagera, tal, exagera. Pô, um erro, qualquer um erraria. Eu falei, mas faz parte pra mim, faz parte. Ele tá me ensinando. Ele fala da maneira dele, mas eu sempre tentei... Do jeito que você vai captar o que ele quer. Pegar o melhor daquilo. Se o cara tá falando pra mim,
tá ruim, fiz alguma coisa errada ali, opa, vou consertar Mais aqui. bravo, mais enérgico, E aí mais vou manso, fazer, mais não sei o quê. da outra vez vou fazer correto, não vou errar mais. E até né? porque ele faz isso, porque ele sabe que você entrega. Sim. Então por isso que ele é exigente, Não, porque e ele eu- sabe que você entrega. Eu não levo pro pessoal, né? A gente pode levar pro coração, né? Exatamente, Hoje em exatamente. dia as pessoas levam tudo pro coração, aí se magoam muito fácil É, e tal. é. Ai, eu fui. Aí ele me xingou, aí ele me falou alguma coisa, falou mais ríspido. E as ações, né, por trás disso tudo, a pessoa não reage àquilo para falar direto com ele, vai fazer fofoca, vai reclamar na internet, né? Como a pessoa reage, isso é muito triste hoje em dia. Em vez de Que as assumir, pessoas não não, tá sabem. bom, então deixa eu ver como é que é, vamos lá, vou fazer. Olha, abriu um negócio aqui. É aqui, ó, Ah, tá. é fora, é fora. Então, tem essa coisa que a galera, às vezes, que tá fazendo teatro, que tá fazendo. Não só teatro, qualquer coisa que tá fazendo, às vezes tá no emprego, entra no emprego novo, alguém lá, o supervisor ou o encarregado, vai lá e fala: Ó, tem isso errado, tem que corrigir, presta mais atenção. O cara já, oh, meu Deus, eu estou com burnout, estou com. Não, tem esses termos Não agora. adianta, não adianta. Novos As reações hoje são muito diferentes acho- do que éramos as nossas reações. Se a gente entendia, lógico, mas também a gente não levava desaforo para casa, era diferente de hoje. Antigamente você assumia e ia para cima, não, mas espera aí. Hoje, a pessoa parece que levou uma paulada na cabeça e fica e cai. Né? Não tem a reação de proceder corretamente, de buscar o correto, de fazer. Ou então falar, não, mas espera aí, é assim, assado, né? E eu Tá tento, muito- nas minhas experiências de teatro, dando aula para os meus alunos, eu também tento passar essa energia. Falar assim, cara, às vezes vou lá, falo mais ríspido com algum aluno, são crianças, são adolescentes, aí eu falo, aí depois eu volto nele e falo assim, ó, isso aí, agora você aprendeu, você, né, ó, para você não errar, para a gente criar casca. Que eu acho que é isso que está faltando hoje nas gerações. O pessoal não tem casca, cara. O pessoal é tudo fininho. Qualquer coisinha que você fala, o cara já. E parece que leva lá. todo mundo é de uma minoria que se sente Exatamente. acuada, se sente ofendida, que se sente. Meu, para com isso, seja você. E no meu, teatro, assume. porque no teatro não tem como. Até ano passado eu fiz um espetáculo com a molecada e tal, aí errava, aí falava um pouco mais isso, falando, ó, você tem que imaginar que no teatro não é novela, não tá gravado, não vai voltar. Então você acha que é eu falando com você agora, pra você prestar mais atenção, pra você ir pra esse caminho, é ruim? Agora imagine você no dia da apresentação errar. Você sozinho no palco, com uma plateia inteira te olhando e você errar e você não saber pra onde ir, você sabendo como lidar com aquela situação. O que é pior? Tá preparado. Você vai ter pra uma desejado, improvisação. meu professor tinha que ter me preparado pra isso. Você vai pedir E é isso. isso que você tá fazendo nessa hora. E é isso que eu tô fazendo, tô te preparando pra aquilo lá. E o teatro, acho que prepara as pessoas Tá pro vendo como é inevitável. mestre? Mestre é mestre, entendeu? Mestre é mestre. É outro Não, papo. eu acho Você que tem que ter essa percepção também. Não é só chegar lá, eu tenho que dar isso de aula, vocês façam isso e acabou. Não, o teatro te é a prepara pro inevitável. humanização hoje. O professor ele tem que ser aquela humanização. E cada um é diferente do outro. Você tem, o professor ele tem a manha, a percepção de como é cada um, de como lidar com cada um, para obter o melhor de cada um. Não é qualquer um que vira mestre, não é qualquer um que vira mestre. Não, eu tento. Como eu digo, como eu comecei dizendo, eu engano bem. Eu engano bem. Mas eu acho que o teatro é isso. O teatro você tem que estar preparado para o inevitável. Eu sempre falo para os alunos assim e levo isso para mim, porque é a minha regra. Eu falo assim, você tem que fazer tudo, você tem que se preparar o máximo possível para não errar. Mas quando você está no palco, você tem que pensar que tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado. Você É, tem que eu estar acho preparado para improvisar. Exatamente. Preparado E é para isso resolver. que leva. Quantas vezes já está no palco e deu alguma coisa errada e a gente, sobressai e tal. E tá tudo bem. Que é o bom. Fala, porra, aí depois você brinca, deu errado lá, mas a gente soube contornar a porra do cara. E essa sensação é a melhor do mundo, né? Lógico Alguma que você coisa... sabe o que você fez, né? Você sabe o que você resolveu. Das duas é bom. Ou, fiz do começo ao fim, deu tudo certo, que maravilhoso que foi, que deu tudo certo. Ou, aconteceu um erro, mas a gente soube contornar como grupo, como ator, como atrizes, soubemos contornar, e o espetáculo foi maravilhoso, e a plateia adorou e aplaudiu. Dos dois modos é bom. Muito bom. Quando você tem um parceiro de cena É. que percebe que teve algum erro e o cara te ajuda, o cara... Um olhar, às vezes uma fala, Isso. alguma coisa, o cara busca e te põe no caminho de novo. Não, uma São coisa detalhes, externa, gente, às vezes que o só cara- ali dentro você percebe. Cai uma lâmpada, pá! Faz um barulho do externo, um bêbado entra na plateia, sabe, alguma coisa externa que desestabiliza o espetáculo. E aí você tem que colocar no lugar de novo. Inserir aquilo É, ali, e aí- dá um jeito de colocar dentro e pôr pra E dentro. é esse tipo de preparação que eu acho que o teatro traz
pra pessoa. Pra o cara, vida também na pessoa. isso que eu ia falar, pra pessoa não precisar. Ah, não vou ser ator, atriz, mas pra vida, pro cotidiano, pro seu trabalho. Como é que você lidar numa loja, você tem que vender, e aí o O cara cliente. fala alguma O coisa cliente que é te ofende, ríspido, que- o cliente. É. Aí, como é que você vai lidar com aquilo? É. Né? Você vai chorar, vai sair correndo? Não, você tá ali, é o seu trabalho. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que o teatro prepara o ser humano, para ser humano. Porque hoje a gente tá Exatamente. perdendo a humanidade, cara. É verdade. Eu acho que É hoje verdade. a gente tá perdendo a humanidade, que tanta mídia social, joguinho eletrônico, a gente tá muito nas redes sociais e a gente tá perdendo a humanidade. O contato mesmo, né? Né? A relação A mesmo. relação nossa é com o pessoal na tela, É. conversando, vendo o vídeo da outra pessoa, essa Verdade. conversa nossa aqui, Né? né? Tete Não a tem. tete. E não tem tá se preço um acabando. aprendizado desse. Uma aula de teatro hoje, gente, não tem preço. É fora de série. E aproveitando para falar, você já mencionou algumas coisas do Drama da Paixão. Rapidamente aqui, como que você chegou ao Drama da Paixão daqui de Santana e o que, que você já tem lá de personagem? Como é que você está na evolução do Drama da Paixão? Não, o Drama da Paixão, eu fazia lá em Pirapora, tive contato com o Edmilson. Tinha sempre, o Edmilson era tipo uma lenda, né? A gente sempre ouvia falar, tal. Eu conheci ele, a gente conversou. E aí fez o drama lá em Pirapora, nos anos que a gente teve com o Alejandro Muniz. E aí acabou lá em Pirapora, teve uma época que não teve mais. E aí acho que lá para 2006, 2007, ou 2007, 2008, teve uns 2 anos que eu tinha um menino que fazia lá em Pirapora. Ele falou, vamos fazer lá em Santana. Eu falei, vamos lá. Eu faço sempre figuração lá, o carro ia buscar. Tá? Eu falei, vamos lá para ver como é que é. E aí eu comecei a fazer essa figuração, eu já conheci o Edmilson. E fiz esses 2 anos. Depois eu saí da prefeitura e eu entrei na companhia dos Sátiros. Sim. Lá em São Paulo, na Praça Sim. Roosevelt, lá tem 2 espaços, a Praça Roosevelt Outra virou escola, outra escola. totalmente diferente de tudo que eu tinha visto, né? é. Eles têm lá a técnica do Teatro Veloz, era outra coisa, e o Sátiro, eles têm É outra visão, né? outra É visão de mundo e outra visão de espetáculo e tal, e profissional. Sim. E foi minha experiência ali, passei 6, 7 anos lá, e foi uma experiência com teatro profissional que a gente não tem, não vê aqui, por exemplo, no interior, aqui, né, na Grande São Paulo, que era lá, você chegava lá, o diretor, o Ivan Cabral, que era um excelente ator, que tem prêmios, escreveu livros e tal, o diretor é o Rodolfo, ainda é, Rodolfo Garcia Vasques, e diretor premiadíssimo, cara visionário, e era aquela coisa, o cara chegava com o roteiro, a gente fazia uma leitura, falava, você vai fazer tal personagem, acabou, você não se preocupava com mais nada, você se preocupava em pegar o personagem, ler o texto, interpretar aquilo, trazer pro palco. Espetáculo, figurino, maquiagem, adereço, tudo vinha. Tem aderecista, tem figurinista, era teatro profissional. Tudo pronto. Você chegava no palco, lá, a roupa daqui, tirou medida, a roupa, fez o teste, papapá. Você chegava no espetáculo pronto. Tava tudo pronto lá. Não é que nem a gente, né, vai fazer espetáculo aqui, a gente se preocupa com figurino, a gente procura adereço, pesquisar não deu adereço. certo, não né? tá pronto. Então foi uma experiência com teatro profissional, que também é maravilhoso, uma outra visão de mundo, uma coisa totalmente mudada do clown que a gente faz, das coisas mais leves. O Sátiros, ele tem uma coisa mais profunda, mais pesada, né? Que Exige muito. que busca ali aquela coisa, uma reflexão humana mais trágica, né? Então, é bem pesado lá, mas que é maravilhoso a experiência para quem O autoconhecimento ali para quem fora participa, de série, tal. fora de série. E aí entrou a pandemia, parou, o teatro tudo parou, eu voltei para Pirapora, fui arrumar emprego, virei vendedor de maquininha do Mercado Pago, trabalhei no Mercado Pago. Aí usei minha experiência de teatro para vender. E aí eu consegui ser promovido, virei gerente. E aí, nesse meio tempo, o Edmilson um dia ligou pra mim, eu não sei se foi ligou, mandou mensagem no Facebook, falou, a gente vai retomar o drama aqui de Santana, que tinha parado também, acho que 2019, Por causa da pandemia, por causa da pandemia parou, a gente vai retomar, você não quer vir participar, já tá gravado, não tem personagem pra você, mas eu coloco você no personagem de destaque. Falei, claro, minha vontade, Voltando. já tinha uns 2, 3 anos que eu não fazia, falei, vou voltar de alguma maneira. E aí voltei. E aí, porque assim, eu fazia em São Paulo, Praça Roosevelt. Tinha que pegar ônibus, trem, todo dia. Ela pra mim já estava acostumado, né? A gente fazia turnê e o caramba 4. Acabamos ali no Vergueiro, ali, ficamos 6 meses apresentando vestido de noivo no Vergueiro. E aí eu tava acostumado. Mas aí quando ficou 2, 3 anos parado, eu falei, cara, São Paulo ficou tão longe. Sabe aquela coisa quando dá uma Aí caiu a ficha de como era pesado. Pô, tem que pegar o ônibus, mora em Pirapora, pegar o ônibus, até Barueri, pegar o trem, até Barra Funda, pegar o metrô, tal, até Anhangabaú ali, porra.
Caramba, fiquei com uma preguiça de voltar. E aí quando o Edmilson chamou, eu falei, pô, Santana aqui do lado, do legal, lado. vamos fazer. E aí vim, levei minha filha, a Ariadne, acho que tinha uns 10 anos, 10 anos e pouquinho. E aí fizemos, aí ela adorou a experiência, ela adorou. Aí ia ter uma oficina do Edmilson, Vanderlei também ia fazer uma oficina. Eu falei, vamos fazer oficina? Vamos. E aí eu fiz oficina com o Edmilson, e com o Vanderlei. A Ariadne fez só com o Edmilson, com o Vanderlei, porque ela era muito novinha, né? Tinha 10, 11 anos, não sei, 12, sei lá. E era acima de 16, 15. E aí o Edmilson falou, não, vou trazer ela, vamos ver se ela se adapta. E ela se adapta até Nossa, hoje aí. gente, a Ariadne é uma super atriz hoje. Super, Maravilhoso. super, Orgulho do super. pai total, né? Orgulho Parabéns. do pai Parabéns, total. Ariadne. Parabéns. Tá, ficou de vir aqui também contar suas histórias. Consegui passar um pouquinho do meu gene artístico Sim. para ela. Acho que pelo menos essa contribuição. Tá vendo? Tá vendo? Pelo menos essa contribuição genética ou osmótica, né? Sim. Por osmose, eu consegui passar para ela. Que legal. Porque ela faz umas coisas assim que. Supera até a imaginação. Não. Né? Eu lembro uma vez, no último, um dos últimos espetáculos que a gente fez junto, que era do Homem das Galochas. Chegou a assistir o Homem das Sim, Galochas? assisti. O Homem das Galochas, na peça não tinha aquela cena da menininha da caixa dos fósforos. Sim. Ela que trouxe aquela cena, ela que propôs aquela cena. Caramba. E aí eu lembro quando ela propôs a cena que ela apresentou, o Edmilson falou assim, nossa, mas você ajudou ela? Eu falei assim, eu não ajudei ela com nada. Tá E vendo? ele falou, meu Deus, ela criou tudo, ela fez o roteiro, quando ela cisma quer fazer alguma coisa, ela vai lá e faz, executa maravilhosamente Assim como bem. ela fica com o texto do Drama da Paixão, né? Após Drama da Paixão, ela continua lembrando. Até na hoje, conversa, meu. ela solta um trecho do texto para continuar a Você conversa. tá lá conversando no Natal, Ou e seja, aí do nada ela solta uma atriz nata, ela é uma solta, atriz nata. acho que o drama fica na cabeça, não só dela, acho da nossa também, mas como ela é adolescente e tal, acho que fica mais, né? Fica mais encrostado. Mas é maravilhoso. Tá de parabéns, vocês estão de parabéns. E a gente começou a fazer alguns espetáculos aí, ela também junto. Fizemos aí o Pastor Encantado, que acho que ainda vamos voltar ainda com o Pastor Encantado. Vira e mexe a gente volta. Tem alguns espetáculos. Eu propus para o Edmilson agora fazer o Macbeth. Ano passado, na verdade. O Macbeth, que é o monólogo. Que é o Macbeth do Shakespeare, né? Então, eu transcrevi, fiz um monólogo e apresentei para o Edmilson. E ele tá abraçando a ideia, a gente acho que vai começar agora a ensaiar para apresentar aqui pela região e tal, escrever também algum Então, festival. é nisso que eu já ia engatar a próxima pergunta, né? Novos projetos. Além Sim. desse espetáculo que você já está trabalhando, o que mais que você tem aí em vista? Nós vamos Tem um grande espetáculo agora em Pirapora, né? Em Pirapora, eu dou aula em Barueri, né? Eu dou aula de teatro em Barueri lá, já faz 2 anos, esse é acho que o 3º ano que eu tô lá. E eu comecei a dar aula em Pirapora, tive o convite agora pelo prefeito Gregório de dar aula em Pirapora, a Caterine, lá que é a secretária, abraçou e tal, e eu tô levando um projeto para lá, que é o espetáculo do Alto do Bom Jesus, né? Que é contando a história do encontro da imagem. Porque esse ano faz 300 anos, né? do encontro da imagem do Senhor Olha Bom que Jesus projeto, no gente, Rio. olha que coisa linda, que ideia, E sensacional. aí eu quero fazer um espetáculo ao ar livre, na frente da igreja, alguma coisa bem especial, que é em agosto, né? É 6 de agosto, que é a festa da cidade lá. E aí fazer uma coisa mais especial aí, com um espetáculo que talvez vire uma tradição. Né? Como é o drama aqui em Santana, se torna uma tradição em agosto. Então eu vou te ajudar, né? Nós Não, já está convidadíssimo. Quem quiser também assistir. E assim, se fizer bem, se ficar bem legal e a comunidade, o principal nem é só os políticos, né? Mas se a comunidade gostar mesmo, eles vão exigir que tenha todo ano. Eu acho que é uma bela essa ideia. Mas a proposta do trabalho dele é linda. E eu quero fazer uma coisa meio integrada com telão, né? Com telão e os atores no palco. Então, as cenas acontecendo lá, os atores apresentando ali no palco. Musicado também. Por enquanto tá tudo na cabeça dele ali, ó. Mas vocês vão ver o que vai sair disso daqui. Não, já tem bastante coisa no papel já. Já tô pra apresentar. Eu já mostrei mais ou menos pro prefeito, pra secretária, agora preciso juntar os dois e aí a gente conversar junto para ver o que é viável, né? Como é primeiro ano, a cidade também não tem tanto recurso assim. Então talvez esse primeiro ano seja uma coisa mais minimista. Mas para os outros anos a gente vai crescendo, como o drama. Começou lá, atrás da igreja, pequenininho. E aí foi crescendo. Quem sabe e a gente hoje, consegue. gente, vamos deixar claro aqui uma coisa. Vocês que estão iniciando, querem iniciar no teatro, frequente os cursos de teatro, Pirapora, Barueri, aqui em Santana, façam curso de teatro, experimenta. Às vezes você não sabe, fica com receio de ir, mas quando você vai e é beliscado pelo bichinho da arte, maravilhoso. é maravilhoso. Então vão
vê os horários disponíveis de manhã, de tarde. Não sei os seus horários hoje. Como é que são os seus horários hoje? Lá em Pirapora, por exemplo. Então, em Pirapora eu dou aula, por enquanto, tá às quintas-feiras, à noite, no Paiol, né? Lá no Nesc, lá no quilômetro 50, às 7 horas da noite. Em Pirapora, na sexta-feira, lá no centro, na Casa da Cultura, na sexta-feira, tem horário de manhã, à tarde e à noite, mas eu tô com duas turmas, à tarde e à noite. 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Lá tem uma galerinha já legal, tem um pessoalzinho bacana. No Paiol ainda tá pouco, tá começando, porque lá ficou muito tempo sem ter oficinas de teatro lá, né? Eu não sei o que aconteceu com as outras administrações aí, que eles meio que pararam, e aí o pessoal foi dispersando, foi fazendo outras coisas. Agora que a gente tá retomando. Aqui em Santana já tem um movimento maior, já tem uma galera boa. Sim. Barueri lá também, as aulas que eu dou aula nos polos culturais, eu dou aula no Jardim Silveira, no Paulista e no Parque Imperial. Lá tem umas turmas bacanas, tanto de baby quanto pessoal infantil, juvenil. Mas é porque é fomentado todo Porque lá ano, todo então ano um tem. recomenda para o outro, aí essa criança cresce, vem um pequenininho na família, eles falam, olha, foi muito bom ter feito teatro. Não, e eu tenho aluno então, lá, eu tô há 3 anos lá, tem aluno que tá 3 anos comigo, então, faz teatro comigo. já vai na Quem sequência. começou no baby, começou lá com 5, 6 anos, já tá no infantil, e se eu continuar lá, vai estar no juvenil. Mas esse cara hoje indica, ó, como foi bom o teatro para ele, então ele indica para os babies que estão vindo, entendeu? Para os pequenininhos para É começar. maravilhoso, por exemplo, eu dou aula para baby, por exemplo, e tem, por exemplo, lá tem crianças autistas, às vezes. A gente tem crianças autistas, com espectro autista, né? E você não se dá conta, porque você está dando aula lá sempre, a criança vai lá e você conversa, e aí faz uma apresentação no final do ano, os pais adoram, claro. Mas quando o pai vem e fala para mim, fala assim, ó, meu filho era de um jeito, quando entrou, depois fez aula com você, hoje ele é de outro jeito. Fala, nossa, dá uma emoção, dá um calorzinho no coração que a gente fica, poxa, que bom, que gostoso. Eu acho que é o melhor pagamento, entre aspas. Sim, com certeza. E, poxa, eu reconhecimento. Fico contente lá. Teve pais que chegam e me falam, nossa, ó, meu filho, você vai dar aula ano que vem? Tem que ser você, não quero outro, tem que ser você. Eu falo, não, mas se vier outro, vai ser o apego, olha o apego. Lá em Barueri tem profissionais maravilhosos, né? Porque lá em Barueri o que acontece? A administração lá tornou todas as bibliotecas da cidade, era espalhado pela cidade inteira, inclusive na periferia, transformou todas em polos culturais. Olha que legal. Então, elas são bibliotecas, a biblioteca existe ainda, mas também são polos culturais, onde tem música, dança, teatro, tem de tudo lá. Aproveitar os espaços, né? Então nós somos, acho que hoje, sei lá, tem 10 professores de teatro espalhados nos polos culturais durante a semana. Então, não existe lugar em Barueri que não tem aula de teatro, por exemplo, ou aula de violão, ou aula de canto, muito bom ou aula de circo. E isso é muito bacana, porque levou para a periferia mesmo. Outras cidades ouçam o exemplo, é legal. É um exemplo muito bacana. O Jean Gaspar, que é o secretário de Cultura lá em Barueri, e o cara tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Só aquele complexo que ele fez ali da Praça das Artes, né? Vocês viram? Um lugar... Que lindo, você vê lá, você vê ali já da Castelo Branco, você já vê tudo aquilo. E os festivais de música lá também. Quem não conhece, vai visitar lá, a Praça das Artes, é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Poxa vida, e chegando nos finalmente, Mazuco? Já? Porque o tempo passa, não para. O que você gostaria de deixar de recado, tanto para os novos alunos ou para o pessoal que quer assistir, sobre tua nova peça que você está montando? Deixa alguma mensagem para essa galera que você gostaria que eles entendessem nesse momento do teu trabalho. Do meu trabalho, assim, a gente vai estar fazendo aí as coisas acontecendo na região. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho esse contato aqui, que eu estou achando maravilhoso. Pirapora, Barueri, Santana, me sinto abraçado pela região. E quero expandir isso, quero fazer mais coisas, quero trazer mais coisas, seja com o Edmilson aqui em Santana de Parnaíba, seja lá em Barueri, com a Mônica, que é a minha chefe lá, e com a equipe dos atores lá, com os professores, seja em Pirapora, que a gente está com essa ideia, mas vai surgir outras coisas também, teatralmente falando. Mas que eu acho assim, a arte, eu sou ator, então vou falar do teatro. Teatro, mas como a arte, é um encontro. Então, vai fazer arte. Não quer fazer teatro, fala, não, teatro não me encaixa, mas vai fazer outra coisa, vai fazer música, vai fazer dança, vai fazer artes plásticas. A arte é encontro, é onde você encontra outras pessoas, com outras culturas, com outra visão de mundo. E aí, se você estiver aberto para aquilo, isso vai fazer tão bem para você, como ser humano, que não importa o que você faça, você vai crescer. É verdade. Vai crescer como ser humano. Acho que hoje, o pessoal, às vezes, ideologia política, né? O pessoal fala assim, eu já ouvi absurdos como, a gente não precisa de arte.
Não, Ah, você não viu? precisa de arte, não precisa É, disso, não vai, precisa daquilo. tira dinheiro da arte, né? Tira de arte. Onde Tira já dinheiro se e viu um tal. negócio desse? Eu concordo que Precisa existem. de dinheiro lá também, mas Não, aqui, eu concordo poxa, que existem mecanismos que hoje são ultrapassados, que o pessoal tá dando dinheiro e aí não tá dando dinheiro para artista, tá dando dinheiro para produtora, tá dando dinheiro pro cara, verdade, e o cara verdade. tá comprando Mau outras uso. coisas, tá, né? Tem que ter um uso ou uma fiscalização maior naquilo, porque também existe muito dinheiro que vai para educação e não chega É no aluno. verdade. Não, em Tem todas muito as dinheiro que vai para áreas. saúde e não Todas chega no doente, segurança, né? tudo, tudo. Tem muito dinheiro que é para segurança e não chega no policial. É. Então, da arte existe a mesma coisa. Então não é, acaba com a arte, vamos tirar dinheiro da arte. Não. É fácil falar, né? É uma bobagem, é uma É. bobagem. Eu entendo por que algumas pessoas falam isso, mas eu não concordo nesse sentido, porque você não precisa tirar dinheiro de lugar nenhum. Né? Na Constituição Federal está dizendo que a Tem gente. lá um percentual, Não, já tá não, lá. não, e diz lá claramente Tem direito. que a gente tem direito à arte, tem direito ao entretenimento, é um direito nosso, constitucional, está na Constituição. E eu acho que não é você tirar o dinheiro de lá, é você Saber aplicar fazer. de maneira eficaz. Não só na arte, mas na saúde, na educação, na segurança. Esse é o desafio. É. Não é você, então acaba com isso. Porque tanto dinheiro que vai para a saúde e não chega no doente, então vamos tirar o dinheiro da saúde? É, Isso mesma ninguém coisa, fala. Mesma coisa. Vamos tirar o dinheiro, não vamos tirar o dinheiro da saúde. Então por que vai tirar o dinheiro da arte? Porque tem um ou outro. É cheio de artista por aí que precisa. Então nós vamos fazer esse dinheiro chegar no artista. E aí isso depende também do cidadão, do cara que tá lá. Não, vou colocar meu filho no teatro, mas não quero que ele seja ator. Não tem problema, ele talvez não seja um ator, vai ser um advogado, vai ser um médico. Mas esse conteúdo, para ele, vai fazer uma diferença. O conhecimento é fundamental. Vai fazer uma diferença. Vai. Porque a arte inspira as pessoas. Inspira as pessoas. Se você pode ver um cara que talvez nunca tenha feito nada de arte e seja um médico que nunca tenha feito nada de arte e um cara que já foi artista, que já fez algumas coisas, você vê nitidamente a diferença de pessoa, de saber da relação com o outro. A percepção. A arte transforma. A arte transforma, seja ela qual for. Então pratique arte. Vá ver peças de teatro. Então a gente está aí, vamos entrar em cartaz com um espetáculo, procura saber aqui na Secretaria de Cultura, de Santana de Parnaíba, de Pirapora, de Barueri. Vá lá assistir, tem tanta coisa de graça que é feita Pois aí. não, a maioria aqui é tudo de graça. Então procura a arte, leva seu filho, leva a mãe, leva o todo pessoal mundo, pra assistir. cara. Vamos fazer teatro. É como ele disse, é um encontro geral. O audiovisual, né, que a gente tá falando o agora audiovisual aqui. Tá em alta tem agora. muita coisa acontecendo, eu acho que é muito bacana. Sai um pouquinho da tela, né? E conseguir começar a acompanhar coisas ali. Não tem mais esse prazer, é muito né? diferente quando você assiste presencialmente uma ação de um ator. O ator também é o reflexo daquele meio, naquele momento. É muito diferente do que você assistir numa tela. É muito diferente. Tem que a energia é aproveitar esses outra, momentos. Você vivencia. Só o fato de você assistir, você já percebe o quão é diferente uma coisa de tela com uma coisa presencial. Com certeza. E leva seu filho, ponha nas oficinas culturais, vai fazer teatro, vai fazer música. É isso que eu levo. Não é meu trabalho. O meu trabalho tá aí. Vê quem quer, convido a todos e tal. Mas se não é o meu trabalho, é Mazuki, pô, não vou com a cara do Mazuki. Mas não tem problema, vai ver outro cara, mas vá, acompanhe. Né? Olha, gente, eu quero agradecer a presença do Mazuki. Magnífico, honrado com a sua presença aqui, Mazuki, viu? É um mestre aqui da nossa região, muito requisitado em todas as áreas, né? É um cara que tem que estar presente em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, muito obrigado, viu? E a casa continua às horas aqui, o Baca Estúdio, dentro do espaço Criar e Gravar, inclusive para outros profissionais que queiram contar suas histórias, as suas nuances aqui. Muito obrigado, viu, Mazuki? Não, eu que agradeço imensamente. Quero voltar aqui outras vezes, né? Seja para falar do Macbeth, quando a gente for lançar, seja para falar do espetáculo de Pirapora, quando a gente for lançar, ou qualquer outra coisa que a gente fizer junto. Né? Porque nós somos agora, a arte fez esse encontro conosco e hoje a gente não se separa mais. Projetos já estão na cabeça. E o que eu acho que é maravilhoso. É perfeito. Então, é o encontro, conforme ele disse. E você também voltar lá no Fora do Lugar também. O Fora do Lugar de sábado, das 10 ao meio-dia, é fora de série, porque você fica tão à vontade, mais até do que aqui, porque lá, sabe, ele põe mais pessoas, é um estúdio maior, é muito divertido. Vale a pena assistir, não pelo conteúdo do dia, mas pela forma que eles apresentam. Ele, o Lucas, né, e o Ricardo na assistência lá, na técnica. Olha, é leve, é gostoso, sabe? Passa 2 horas que você nem vê.
no programa. Todo mundo fala Então, de isso. parabéns. Eu Então, fiquei de com medo lá, parabéns. 2 horas de programa, mas, poxa, não sei o que falar. Quando acaba, eu falo assim, caramba, tinha tanta coisa que eu queria falar. Nós não consegui. tivemos essa expectativa. O que nós vamos falar em 2? Não deu tempo de falar metade do que a gente queria ter falado. Que a gente Foi fala, muito divertido. Parabéns. descontraído por e tal. mais esta apresentação. Lá na Rádio Nova Pirapora, se você não conhece, entra no Facebook, é Rádio Nova Pirapora, ou sintoniza lá, né, 87,5, que você vai acompanhar lá o Fora do Lugar. E tem outros programas lá também. Então, entra lá que vai Tem ter uma bastante grade coisa. extensa. E o legal é que é transmitido ao vivo no Facebook. Sim, sim. Ao Tem vivo. a rádio. Então, se não dá pra ir lá alguma coisa, pede o pessoal assistir. Coloca o lá programa pra fica cima. gravado, igual acho que o seu também fica Sim, gravado. ficou, né? já presenciei lá. Legal muito demais. legal. Então, muito obrigado, viu, Mazu? E Eu a que casa agradeço. está aberta para novos projetos. Eu que agradeço. Aí, mandar um Obrigado. abraço para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Abração. Bom demais.